Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos, o seu professor de Biologia. Nessa aula eu quero trabalhar com vocês um tema muito interessante sobre as plantas pteridófitas. Já tivemos uma primeira aula a respeito das plantas, eu falei sobre a classificação geral, né, que essas plantas têm. Falei sobre as plantas briófitas, que são aquelas plantas avasculares, que não possuem vasos condutores. Dei as características dela, como elas se reproduzem. E agora, no caso das plantas pteridófitas, eu também quero falar aqui quais são as características gerais. E aí eu vou estar sempre relembrando sobre a classificação geral dos vegetais, certo? E aí dentro dessa classificação geral, a gente vai estar sempre dando ênfase aqui às características gerais do grupo que a gente está estudando. Nesse caso, o grupo que a gente está estudando são as plantas pteridófitas. E aí eu vou estar explicando para vocês, dando exemplos de alguns representantes de pteridófitas. São plantas que vocês conhecem, já devem ter visto, só que por não conhecer um pouco sobre a biologia desses seres vivos, muitas vezes elas passam desapercebidas, né? Mas a gente vai dar exemplo de alguns desses representantes. Vou falar sobre os tecidos condutores, que essa é uma característica que ao longo da linha evolutiva ela surge nas plantas pteridófitas. Vou falar um pouco sobre a organização corporal das pteridófitas e por último eu quero explicar para vocês como ocorre o ciclo de vida e aí eu vou dar como exemplo principalmente a respeito do ciclo de vida das samambaias, que são as pteridófitas que a gente mais conhece, certo? Então, aqui vamos para as características gerais das pteridófitas. Olhando aqui, né, a respeito da linha evolutiva, de acordo com a teoria evolutiva, mais especificamente na taxonomia, nós percebemos aqui nessa árvore filogenética que as plantas pteridófitas, elas são plantas que são mais evoluídas do que as briófitas. As briófitas são plantas menos evoluídas, na verdade, né? E as pteridófitas elas surgem com a característica evolutiva que é a presença de vasos condutores de seiva. O que são esses vasos condutores? Os vasos são como se fossem as veinhas, né, que levam as substâncias alimentares para as células da planta. A planta, por meio da raiz, ela absorve ali a água e sais minerais, e esses componentes vão ser transportados no interior da planta por meio desses vasos condutores. Diferente do que acontecia nas briófitas. As briófitas, elas são plantas avasculares, sem vasos condutores. A partir do momento que nós temos o surgimento dos vasos condutores, todas as plantas que têm essa característica, a gente diz que elas são plantas vasculares ou traqueófitas. Traqueófita também é um sinônimo de planta vascular, tá certo? Mas as pteridófitas, elas ainda possuem uma característica que é comum às briófitas, que é justamente a dependência da água para a reprodução. Embora elas possuam vasos condutores, elas ainda precisam da água para se reproduzir, certo? Diferente do que acontece com esses dois últimos grupos, que no caso são as gimnospermas e as angiospermas. Esses dois últimos aqui, nós vamos estudar mais na frente, que elas não precisam da água para promover o processo ali de reprodução. Então, essas são as características das pteridófitas. São plantas que possuem vasos condutores, são plantas vasculares e não produzem sementes, certo? Elas não produzem sementes. A característica produção de semente, ela só vai surgir a partir das gimnospermas. As sementes elas só surgem a partir das gimnospermas, tá? Então, no caso das gimnospermas e angiospermas, tem a presença de sementes. Então, como eu já falei para vocês, como elas possuem vasos condutores, são vasculares. E o que são esses vasos condutores? A gente diz que eles são sistemas vasculares. Esse sistema vascular é formado pelo xilema e floema.
xilema e floema, que eu vou explicar para vocês qual é a diferença desses dois tipos de sistema de condução de seiva. A maioria possui caules subterrâneos, exceto no caso do samambaiaçu. Samambaiaçu é um tipo de samambaia gigante. E aí o caule dela é um caule ereto, né, que é aéreo. Diferente das outras samambaias, o caule das samambaias que geralmente nós conhecemos, ele é subterrâneo, certo? A maior parte vive em ambientes terrestres. Justamente por causa da presença dos vasos condutores, essa característica ela proporcionou a essas plantas a capacidade de conseguir crescer um pouco mais, ter uma maior estatura do que as briófitas. Quando a gente pega para estudar as briófitas, que são as plantas avasculares, nós vamos ver que elas são pequenininhas, não têm um tamanho muito elevado, porque elas não têm vasos condutores. Essas que têm os vasos condutores, elas têm o maior tamanho, justamente porque os vasos condutores auxiliam para que os nutrientes celulares eles possam chegar em uma distância maior e a planta possa ter um maior tamanho. E aí os representantes das briófitas são esses aqui. Nós podemos classificar, briófita não. Nós podemos classificar as pteridófitas, né? Os representantes das pteridófitas são esses, que são 3 tipos. As felicíneas, a licopodínia e as equisetíneas. Esses 3 se diferenciam por algumas características que eu quero mencionar para vocês. Todas as felicíneas, a gente pode citar como exemplo as samambaias. São plantas pteridófitas que têm uma folha um pouco mais alongada. E nós vamos perceber pequenos pontos nessas folhas. Esses pontos a gente chama de soro. É nesse local que vai ocorrer a produção dos esporos. Os esporos eu posso até comparar como se fossem sementes, mas eles não são sementes, tá, pessoal? Então, os esporos, eles são produzidos aqui no interior desses soros. Diferente do que acontece com as licopodíneas, elas possuem folhas muito fininhas, só que esses soros aqui, eles não são produzidos nas folhas. Eles são produzidos numa estrutura que a gente chama de esporângio, que fica na ponta desses caules aqui dessa planta, certo? E aí ela vai formar os esporângios. E no caso das equisetíneas, as folhas dessas plantas têm o formato de escama. E aí ela vai produzir os esporos em esporângios com uma característica parecida como se fosse um sabugo de milho, né? Mas aí a gente chama, é uma característica, esses esporângios eles ficam no ápice, na ponta do caule dessas plantas. Vou dar como exemplo aqui para vocês de algumas felicíneas, né? Quem são as felicíneas? Aí nós temos aqui as samambaias, muito conhecidas por vocês. As avencas, assim como as samambaias, tem uma folha grande que é cheia de soros, né, que é o local que se produz os esporos. Tem essa planta aquática aqui, ó, também bastante vista, é a chamada azolla, ok? Tem essa outra aqui, ó, salvínia, que também é planta aquática. A marsileia também são plantas pteridófitas do tipo felicínia. Agora, o outro grupo de pteridófita, como eu já mencionei para vocês, são as licopodíneas. São aquelas que têm folhas pequenas, mas os esporos, né, eles são produzidos na ponta. Então, é o exemplo dos licopódios e das selaginelas. Essa daqui eu acredito que muitos já viram, né? Muitas vezes já viram em buquês de rosa, em arranjos de decoração. Okay? E outro grupo aqui de pteridófita são as equisetíneas. É o exemplo da cavalinha, tá? Muito usado aí para ornamentação. Esses são os representantes das pteridófitas. Agora, as pteridófitas, como eu já mencionei para vocês, elas têm essa característica aí que começou a surgir nelas, que é justamente a presença de vasos condutores. Esses vasos condutores, como eu já mencionei, são as estruturas que vão transportar nutrientes no interior da planta, certo? E aí eu tenho 2 tipos de vasos condutores, formando esse sistema vascular. Nós temos o xilema e o floema. O xilema e o floema, ele vai surgir, pessoal,
nas pteridófitas, mas ele vai estar presente também nas gimnospermas e nas angiospermas. Então, plantas pteridófitas, gimnospermas e angiospermas possuem esses vasos condutores, chamados xilema e floema. Agora, vamos aqui entender qual é a diferença entre o xilema e o floema. A primeira diferença que eu quero comentar com vocês antes de analisar essa imagem aqui é que o xilema ele vai conduzir a seiva bruta da raiz da planta até as folhas. O xilema ele é chamado de vaso lenhoso, certo? E no caso, ele conduz a seiva bruta. O que é seiva bruta, pessoal? Seiva bruta é água e íons, água e sais minerais. É justamente por meio do xilema que a planta ela vai pegar ali, ó, vai absorver a água do solo por meio da raiz, a água e os sais minerais, e vai levar até as folhas. E o caminho que essa seiva ela vai seguir é o xilema, certo? Esse xilema ele é formado por essas células aqui, como vocês podem ver. Essas células elas são células mortas. Elas morreram e ficou apenas a carcaça, somente o formato dela. É como se fosse um tubo, né? Como se fosse um encanamento. E percebam que essas células elas têm perfurações. Ó, eu tenho aqui uma célula e entre uma célula e outra célula tem uma parede meio que oblíqua, certo? E essa parede ela tem pontos de perfurações, que é por onde a água e sais minerais eles vão ser transportados da raiz até a folha. Essas células do xilema, elas são chamadas de traqueídes, certo? Agora, e o floema? O floema é o vaso condutor que vai conduzir a seiva elaborada da folha para a raiz. Você me pergunta, professor, o que é seiva elaborada? Vamos lembrar que as plantas, elas precisam de água e sais minerais. E aí, no momento em que ela produz, ela faz a fotossíntese, ela, por meio da luz solar, ela absorve a luz solar, né? Essa luz solar, ela vai ser usada justamente para, por exemplo, quebrar a molécula de água, e essa molécula de água ela vai utilizar os hidrogênios da água para fundir com o gás carbônico, promovendo a fotossíntese. E lá ela vai produzir carboidratos. Na fotossíntese ocorre a produção de carboidratos, açúcares. Então, esses carboidratos, esses açúcares que são produzidos lá nas folhas por meio da fotossíntese, eles precisam ser distribuídos para todas as células da planta. Então, ele vai descer das folhas até as outras células do restante do corpo da planta, até chegar à raiz. E o caminho que essa seiva vai seguir é justamente o floema, os vasos liberianos, ok? E observa, o floema é isso aqui, ó. O floema ele é formado por células vivas. São células chamadas de tubos crivados ou tubos perfurados. Percebam que são células repletas de perfurações, porque a seiva elaborada, ou seja, a água juntamente com açúcares e aminoácidos, eles vão descer lá das folhas para a raiz por meio desse vaso condutor. E ao passo que ele vai descendo, ele vai se espalhando por meio dessas perfurações. Ela vai se espalhando e vai distribuindo esses nutrientes para as células por onde esses vasos condutores vão passar. Então, vamos só relembrar. O xilema leva a seiva bruta da raiz para as folhas, certo? É formada por traqueídes, são células chamadas de traqueídes. O floema, ele vai conduzir a seiva elaborada, que são os nutrientes orgânicos produzidos na fotossíntese das folhas para a raiz, por meio do floema. Então, esse floema aqui é formado por tubos crivados, certo? Então, nós vimos aqui a diferença de xilema e de floema. Agora, vamos entender um pouco sobre como é que é a organização corporal das pteridófitas. Pessoal, todas as pteridófitas,
elas possuem a fase mais desenvolvida e predominante no ciclo das plantas vasculares, é representada pelo esporófito diploide. Nós tivemos uma primeira aula a respeito das plantas, e lá nessa primeira aula eu expliquei para vocês que as plantas elas possuem um ciclo de vida de alternância de gerações. Tem um determinado período da vida das plantas em que ela vai produzir um indivíduo diploide. E também vai ter um determinado período do ciclo de vida das plantas que ela vai produzir um indivíduo haploide. O indivíduo diploide nas plantas ele é chamado de esporófito. E o indivíduo haploide é chamado de gametófito. O esporófito produz esporos. O gametófito produz gametas, certo? E aí, no caso, eu tenho, nas plantas pteridófitas, eu tenho o esporófito e eu tenho o gametófito. O esporófito é o que a gente conhece. Quando você olha para uma samambaia, por exemplo, o que você está vendo é o esporófito. É o indivíduo adulto que produz esporos. Ele é diploide, certo? Agora, para muitos não conseguem ver que as samambaias, ela tem um período da vida dela em que ela vai ser formada não pelo esporófito, ela vai ser formada pelo gametófito, que geralmente ele fica escondido. Por isso que as pteridófitas, assim como as briófitas, são chamadas de plantas criptógamas. O que é planta criptógama? São plantas cuja fase do ciclo de vida em que ocorre a reprodução sexuada é uma fase escondida, pouco evidente. E no caso do gametófito, das samambaias, a gente não consegue ver eles facilmente. Geralmente eles ficam por baixo do solo, tá? E aí, quando ocorre a fecundação dos gametas, o gametófito ele vai dar origem ao esporófito no ciclo de vida que eu vou já explicar para vocês, certo? O gametófito ele vai ser pouco desenvolvido e ele nutre o esporófito apenas nas fases iniciais do desenvolvimento deste. Este esporófito aqui, ele vai surgir em cima desse gametófito aqui. Perceba que o gametófito ele é haploide. Cada gametófito é formado por um único conjunto cromossômico. E esse gametófito ele vai dar origem ao esporófito a partir do momento que ele produz gametas. Os gametas se fecundam e originam o esporófito. E aí nós vamos ver aqui que a estrutura corporal dessas plantas ela tem três regiões, né? 3 porções. Que a gente pode dizer que os tecidos das plantas pteridófitas ela tem uma organização em que se forma o tecido dérmico, o tecido vascular e o tecido de preenchimento. O que é o tecido dérmico? É a parte em que se formam as células que vão dar origem como se fosse a pele da planta, certo? Então, vai formar a epiderme. Então, eu tenho a epiderme na região do caule, a epiderme na região da folha e a epiderme na região da raiz. O que é o tecido vascular? É o tecido que vai originar o xilema e o floema. Então, nós temos o xilema e o floema na região das folhas, o xilema e floema na região do caule e da raiz. E o tecido de preenchimento? O de preenchimento vai ser formado por milhares de células que ficam preenchendo entre o tecido dérmico e o tecido vascular. Agora, falando do ciclo de vida dessas plantas, elas podem se reproduzir de forma sexuada e de forma assexuada. De forma assexuada, ela pode se reproduzir por brotamento, ou seja, do caule subterrâneo de samambaias, por exemplo, pode ocorrer o brotamento, onde um pequeno broto chamado báculo pode se formar. E aí, com o tempo, esse pequeno caule ele pode se separar e originar uma nova planta. Uma planta que é totalmente separada da primeira que originou ela. Essa é a reprodução assexuada. E na reprodução sexuada, nós temos aqui esporos que são produzidos lá nos soros da planta. Esses esporos vão germinar, vão originar o gametófito. Esse gametófito ele é hermafrodita. Aí ele vai produzir o gameta masculino e o gameta feminino. Esses gametas, quando se fecundam, eles vão originar o esporófito, que é diploide. Percebam que o gameta que era
haploide, quando eu junto dois gametas haploides, eles vão originar o esporófito, que é diploide. E aí o esporófito ele vai ser formado em cima do gametófito. Então nós vimos um pouco aqui, de forma bem resumida, o ciclo de vida das pteridófitas. Espero que vocês tenham entendido. Peguem o livro para vocês revisarem. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.